E aí, pessoal do canal, tudo bem? Hoje é um sábado, dia 27/4. Muito legal. É um passeio, ó, agora é 8:02, precisamente. Eu tô indo fazer um sabadão diferente, aonde o passado vai encontrar com o futuro. Isso vou adiantar para vocês que o passado vai encontrar com o futuro na tecnologia automobilística. Esse passeio é diferente e daqui a pouco eu conto mais detalhes, beleza? Fique aí no canal, não deixe de clicar no sininho e se inscrever para aqueles que não estão inscritos. E deixe seu like. Outra coisa, gente, veja o vídeo inteiro. E se assim mesmo você não gostou, deixe no comentário e ajude o canal a estar melhorando sempre. E você visualizando o vídeo inteiro, você proporciona que outras pessoas possam ver o vídeo, tá? Chegando aqui, aonde? No Dreaming Car Museum. É o Museu do Carro. Ó, diz que é dos sonhos, né? Vamos entrando aqui, ali Você chegou. abrir a Destino porta. está à sua esquerda. O Waze também falou. Você chegou ao seu destino. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo uma programação diferente aqui no canal. Como vocês viram, eu estava fazendo aquele mistério onde que eu estava vindo, né? E eu acho que o mistério já foi revelado nas outras imagens, né? Eu estou aqui no Museu do Carro. O nome desse museu, Dreaming Car Museum. Museu dos sonhos, né? De quem gosta desses brinquedos desde muito tempo atrás. E hoje, especialmente nessa visita do museu, ela está sendo uma parceria do Hora Clube Brasil. É o carro da GWM lá, é esse carro mesmo. É o carro elétrico da GWM. E eu estou participando de um grupo, e esse grupo é desses proprietários de carro e de pessoas também que não têm o carro e está ali conhecendo as experiências de quem já comprou. E aqui, o bacana é que tem muita gente que não conhecia aqui, inclusive eu, apesar de passar aqui na Estrada do Vinho, onde ela fica aqui. Ela fica situada na cidade de São Roque, na Estrada do Vinho. E eu via muito nas vinícolas. Tinha a vinícola Dom Pato, Quinta do Olivarto, aí tem a vinícola Góis. Aliás, fica próxima da Góis. É fácil para quem vem de São Paulo, pode vir pela Castelo Branco, entra pela cidade de São Roque ou pela Raposo Tavares. E quem está vindo de Sorocaba, Campinas, também pode vir ou pela Castelo Branco. Quem está mais na região de Sorocaba, Itapetininga, vem pela Raposo direto, chega fácil, apesar que está tendo obras lá de duplicação aqui, tá? É um ponto de detalhe. Então, gente, eu vou mostrar os carros elétricos, eles chegando. Vou mostrar para vocês o que está rolando no encontro, que é uma confraternização daqueles que compraram o carro elétrico. E o tema desse vídeo é muito fácil.
o passado recebendo o futuro. Hoje a gente está fazendo um programa diferente aqui no Dreams Museu, tá? No Dreams Car Museu. E a gente vai ver também a tecnologia, tá, gente? Então a tecnologia está associada também, né, aqui na casa do museu, né? Porque o museu não fala só de carros antigos, e sim também a gente pode trazer as novidades. E aqui eu estou com o senhor José Antônio. Ele é proprietário de um Hora 03, mas se vocês olharem o boneco dele também, ele é fã do Haval também. E hoje ele está com o Hora 03. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem? Ah, legal. E o senhor, qual o modelo que o senhor tem? Eu tenho o Hora 03 GT. E o senhor foi um dos primeiros que adquiriram na época do lançamento? Eu comprei, na verdade, em setembro. E demorou muito para chegar? Acabei pegando em janeiro. Ah, em 6 janeiro? de janeiro, é. Ah, legal. Eu já tinha um Haval, que me impressionou muito, não é um plug-in, ele é híbrido, um carro muito bom, muito potente, confortável, com tecnologia embarcada muito boa. Então já tinha me impressionado. Aí em setembro eu resolvi, em princípio era para comprar para minha mulher, só que quem usa sou eu. Ah, tá, deu um golpe, deu um golpe. Ah, vou comprar um carrinho elétrico para você andar na cidade, mas quem usa é você, né? E no fim a gente anda junto. Ah, então tá certo. E essa daqui que é a máquina? Essa é a máquina. 171 cavalos, tecnologia embarcada muito legal, carro econômico, né, por conta de ser elétrico, né. Ainda a GWM nos proporciona, durante o ano de 2024, em alguns eletropostos você faz o carregamento de graça. Entendi. Em promoção. Espero que essa promoção continue no ano de 2025, porque ela é muito boa. A gente tem custo quase zero, né? Ô, legal, hein? A manutenção ainda não fizemos revisão, mas a gente já sabe que também a GWM está proporcionando desconto ou até mesmo gratuidade para alguns carros. E qual é a periodicidade da revisão? A primeira revisão eu vou fazer com 24 mil quilômetros. 24? 24 mil quilômetros. Ah, legal. Ou 2 anos, aquele que aconteceu primeiro. Mas eles orientam fazer alguma coisa de rodízio com 10 mil, igual dos outros carros? Não, o rodízio de pneu, se você quiser fazer com 10 mil, é bom. Legal, isso é bom. E aqui eu tô vendo que o carro do senhor tá vindo com o pneu importado, né? Da própria... Pneu importado, Que a GWM já traz do carro, né? Exatamente. A única diferença que colocamos lá foi o bico, que é um bico com cristais. É coisa da minha mulher. Apesar do carro ser da mulher e o senhor tá usando, ela deu um toque feminino no carro aí. Ficou bacana. Ficou bacana. No caso, o senhor veio de qual cidade? Eu moro em Campinas. Legal. O senhor carregou 100%? Carreguei 90%. Saí de lá, rodei 110 km. E agora, chegando aqui? Aqui não vou precisar carregar, vou circular aqui, vou até Araçariguama depois, até amanhã. Só para vocês entenderem, gente, ele está vindo de Campinas, ele veio aqui na região de Sorocaba, que fica a cidade de São Roque, que é a Estrada do Vinho, onde se situa um museu, tá? E aí uma pergunta, ele está com quantos por cento agora? Ele deve estar com uns 80% de carga, acho que 70%. Então 90% foi aproximadamente uns 12% de consumo aí. Eu rodei 100 km, rodei 25% da carga. Então estou com 75%. E o senhor veio na velocidade da via? Normal. Onde era 110, depois caiu para 120 e 80.
Exatamente. Então é uma boa Sim, autonomia que esse sim, carro tem, eu né? consigo voltar para Campinas ainda com aproximadamente 150 a 200 quilômetros. Pô, legal. A gente pode dar uma olhada no interior? Sim, claro. Aí, pessoal, entrando aqui no Hora 03 GT. Aí, olha que da hora. E aí, pessoal, olha aqui o interior desse carro. Eu vou fazer umas tomadas depois, pedir aqui para o senhor José. Seguinte, o senhor tá o senhor fez a aquisição em setembro? Peguei o carro em janeiro. E pegou em janeiro. Isso. O carro do senhor tá com quantos mil? Tá com aproximadamente. E hoje os senhor, que a gente sabe, tem carregadores rápidos, né? Então o senhor gasta assim. O senhor normalmente, quando dá uns 30%, o senhor para o carro. Isso. 30%, 20%. Aí você para para carregar. Eu paro. Tenho carregado às vezes em carregador rápido, às vezes carregador lento. Quando tenho tempo, às vezes vou no shopping. Aí, enquanto entra no shopping, almoço, ele deixa carregando. Aí uma pergunta, nesses do shopping, o senhor encontra de 11 kW ou é só o... Normalmente é de 7 kW. 7, né? Porque esse carro, pessoal, ele vai até 11 no trifásico, você entendeu? Então, às vezes você vai em alguma localidade, você pode carregar de 11 até 11 no DC, né? Do carregador. No DC, não, no alternado, na corrente alternada. O DC é até quanto? Bom, É 60 e pouco, né? A bateria dele tem 63 kW de capacidade. Ah, legal. Se você for num carregador rápido, muito rápido, ele vai ter um bloqueio, ele vai carregar em torno de 30, 40 kWh. Ele deve ter um sistema para não dar superaquecimento. Exatamente. Na bateria. Então ele não vai carregar com a carga total do carregador, mas assim aquele que a bateria admite. Entendi. Mas é rápido, em geral é rápido. E aí, gente, é uma coisa, porque às vezes a gente fala muito de carro eletrônico, é de pessoa jovem. Quantos o senhor tem? 68. Então, tecnologia, ela está acessível para todo mundo. Você entendeu? No caso do Heavy, você não se preocupa. Você interessa que ele faz 800 km de autonomia total. Entre a gasolina e entre o elétrico. Tá. E isso é muito bom. Um carro com 800... e o que o senhor tem na garagem, ele tem uma autonomia combinada de quantos? De 800 km. Olha aí, gente. Ele chega a 800 km. O tanque deve ter 60 litros e ele faz média de 15, 16 km entre elétrico e gasolina. Entendi. Tá? Então é um carro econômico. Carro também, econômico, pelo peso que ele é um carro grande, aerodinâmica também. Pela potência que ele tem, que são 243 cavalos. Ele é uma tecnologia embarcada fantástica, carro que está na ponta aí da tecnologia mundial. Então a GWM realmente veio para ficar, né? A continuar dando um bom atendimento pós-venda, tudo, ela tem tudo para crescer. Então tá. Eu vou fazer, o senhor permite eu ir no banco traseiro aqui? Sim. Porque, assim, todo carro elétrico, por ele ter um entre-eixo longo, né, ele permite, apesar da unidade do Hora ser um hatch, ele tem um porta-mala menor. Isso é típico de carro hatch. Porém, esse tem um diferencial que os carros hatch a combustão não tem, que é o entre-eixo mais alongado. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 1,82 m, eu não vou mexer no banco, porque daqui quem veio é a esposa do seu José, eu não vou mexer. Eu quero ver como que fica eu alocado aqui atrás, no mesmo banco dela, tá? E ela é uma mulher grande, tá? Não é uma mulher tão pequena não, tá, gente? Até onde? E aí, pessoal, tô aqui dentro do Hora 03 GT, no banco de trás. Aqui tá o nosso amigo, seu José. Rapidamente eu vou mostrar aqui. Aí eu já vou continuar um bate-papo com ele aqui, que ele tem algumas informações. Tá aí. Gente, olha aqui o porta-mala, hein? Um bom exemplo. Com malas. Para você saber o tamanho e o... Ah, o senhor tá com o carregador aqui para emergência. É as malas aí que tá passeando aqui na Estrada do Vinho, aqui no museu. É um carro muito bacana, seu José.
É muito bacana. Ó, essa é a diferença que o skin não vai ter, tá, gente? Esse charme tem a parte de massageador, né, seu José? Sim. Tem Nos bancos dianteiros. Exatamente. É um carro que você não acha nessa categoria, tá? E aí, falando um pouco aqui do museu, tá? Onde a gente está bem na entrada aqui da bilheteria, onde você pode adquirir o seu ingresso. E aí, então, o que o senhor está achando desse encontro aqui? É o segundo encontro, né? É o segundo encontro. Paulo tá Infelizmente, no primeiro eu estava viajando, não pude participar, mas agora, daqui para frente, sempre que tiver um encontro, que a gente tiver possibilidade de ir, é muito legal. A gente troca informações, faz amigos. Aí eu quero conhece ver, pessoas. eu quero ver uma coisa do senhor. Pois não. O próximo encontro é lá em Brasília. Ah, se der, a gente vai. Vai. Faz É, o planejamento, faz o planejamento, a gente vai. e vai com hora. Faremos o Não possível. vai com o rabo, não. Não, A gente não. sabe que o senhor tem o rabo que Faremos o possível. muito. A gente vai planejando aí, ó. Os Aí carregamentos no caminho. o Paulo já está fazendo as informações, né? Que é o Hora Clube Brasil. E ele está fazendo esses agitos aí com a promoção do carro. Legal. E muito obrigado. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Dreamcar, é uma beleza, são 145 entre carros e motocicletas, carros muitíssimo bem conservados, né? E É muito um passeio bonito. que vale a pena com a família, tem uma área tem um cartódromo, pode ser utilizado. Tem um shopping, uma área aqui para comer também, né? Para restaurante e tal. Vale a pena. E Pertinho de São Paulo, pertinho de Sorocaba. Exatamente. Vale a pena passar um dia aqui. E quem tá. O senhor veio de Campinas também, Campinas. ó, um pouco mais longe ainda e veio tranquilo, o carro tá com ainda bastante bateria, pode passear por aqui. Ó. E se bobear, volta até para Campinas, né? Volta, sem problema. Vou voltar sem carregar. E eu acho bacana porque é o fato que a gente não está só com as pessoas jovens, com a nova tecnologia que está chegando, tá? Tem pessoas como o seu José Pedro aqui, que é um jovem De espírito. De espírito. A gente de espírito. mas não é, ele é uma pessoa entusiasta da tecnologia e quando a gente tem esse entusiasmo... Quanto a saúde permitir, né? A gente vai... E ele investe nesse sonho de ter um carro elétrico, de estar crescendo junto com a tecnologia. Eu acho que é muito importante nesse daí e dá um vigor, né? Sim. Um vigorzinho. Eu acho que esse é o meu primeiro carro totalmente elétrico, mas não vai ser o último, eu espero. Não, o senhor vai... Quem sabe vende para mim esse daqui no futuro, porque eu ainda preciso ver. Podemos fazer um negócio. Com certeza. Tá, um grande abraço para vocês aí do grupo. E aí, pessoal do canal Super Drive, estamos aqui com o organizador do evento aqui, também que puxou, né, essa pegada aqui do Hora 03, daqui a pouco eu já vou mostrar o carro para vocês, o carro dele, inclusive, e ele proporcionou essa vinda aqui no como que é mesmo? Fugiu? Dreamcar Museum. Ah, Dreamcar Museum, eu tô ficando velho, eu acho que é os cabelos brancos, sabe, gente? Isso daí eu não vou tirar não, vou deixar no vídeo aí para palhaçada. Mas... Carros dos sonhos. Exatamente. E uma coisa, já adiantando, o nome desse passeio aqui com Hora 03, um museu especializado nos carros antigos, é a recepção, né, do antigo recepcionando o futuro. Um paradoxo. Exatamente, é um Legal paradoxo. que esse está sendo o primeiro encontro de carro elétrico realizado aqui. E num museu que praticamente baseia-se nos carros Na história, né? Na história. Os que bebiam um pouquinho. Ah, lá tem uns violentos, lá tem os seus 6 canecos. Ali gasolina e óleo não pode faltar, né? Olha, e é uma coisa, até estava conversando com o seu José, que vai estar no vídeo aqui também com a gente,
que eu falei, a gente está num momento do carro elétrico, quando na década de 20, você não tinha posto de gasolina em todos os lugares, o cara andava com um tanque, um galão de 20 litros na traseira para entrar nesse Brasilzão. Pena que não dá para andar com powerbank, né? Não. Vamos falar que tem uns powerbank que estão saindo aí. Que de repente dá uma carguinha, né? Vai que dá uma carguinha. Não algumas Neme que estão tendo de Tesla lá com gerador gerador lá, no engate. Engate sendo puxado por uma carretinha, né? Então eu acho que esse é uma evolução. Essa é a primeira quebra de paradigma de carro a combustão para elétrico. Eu acredito que a segunda revolução elétrica vai ser quando o carro receber uma bateria com uma densidade que receba em menos, né? Não vai ficar 30 minutos, uma hora, ele vai em 15 minutos estar carregado. Então essa vai ser a segunda evolução do carro elétrico no mundo. E o Brasil, por ter uma fonte renovável poderosa, realmente no Brasil o carro elétrico faz sentido, né? Porque a gente não tem aquele gasto de desempenho de óleo diesel para gerar energia, para daí abastecer o seu carro elétrico, que acontece em alguns países, principalmente na Europa. E eu quero ouvir como que foi essa construção do Hora Clube Brasil. Bom, na verdade, antes de construir o Hora Clube, eu fui um cliente impactado pela chegada do carro. Eu tinha um outro carro, um carro a combustão, tinha um carro 2021, era um carro relativamente novo, e eu resolvi que eu queria trocar de carro. E aí queria alguma coisa, talvez um pouco mais moderno, ou que tivesse um pouco mais de potência, enfim. E comecei a ver alguns modelos, algumas coisas, e aí me virou a chavinha da possibilidade do carro elétrico, porque já estava chegando ali próximo do preço que eu estava disposto a pagar na compra de um carro. E aí fui conhecer modelos elétricos e acabei indo conhecer em julho do ano passado, lá no Festival Interlagos, o Hora na versão GT, né, que estava no pré-lançamento que aconteceu lá no Festival Interlagos. Então foi o primeiro contato com o carro e eu saí dali meio que decidido, tipo, é esse o meu próximo carro. Ah, que bacana. E aí, o que aconteceu? Não tinha informação. Era um pré-lançamento, não tinha preço, não tinha muitos detalhes do carro. Eu vi ali um carro, mas que você não sabia, é isso que vem para o Brasil, não é isso, vai ter mudança. E aí eu falei, deve ter mais algum louco. Eu não devo ser o único louco. Deve ter mais algum louco querendo saber, mais algum louco interessado. Aí abriram as pré-reservas, que você fazia a reserva do carro pelo Mercado Livre. E ainda na pré-reserva tinha pouca informação? Pouca. Não, tinha as informações, tinha a ficha técnica do carro. Tá. Mas até aí, ninguém andou com o carro, ninguém ouviu o carro, ninguém sentiu o carro, ninguém dirigiu o carro. E ninguém sabia quanto ia custar o carro. Nossa. Tinha uma previsão, mas ninguém sabia exatamente. Beleza, fiz a minha reserva, coloquei meu carro à venda e falei, preciso achar outros loucos. E aí? Montei o Instagram do Hora Clube Brasil. Ah, ó como que é o desejo após ter... Você chegou a andar na pré-venda com o carro? Não tinha test drive. Ah, não, só mostraram para quem? O carro estava lá estacionado. Uma única unidade que veio de fora para ser apresentada. Então não tinha informação. Male você sentava no carro, só para ligar a multimídia. Eu falei, não, eu preciso saber. Porque eu sei que tem gente mais estudiosa, tem gente mais inteligente, tem gente que mergulha em informações, que entende outros idiomas e que achar alguma coisa lá de Hong Kong, da China, da Austrália, sei lá de onde o carro já está andando. E aí eu montei o Instagram e aí começaram a aparecer algumas pessoas, começou a gerar um engajamento ali. E em algum tempo, talvez um mês e pouco disso, agosto, a gente já tinha ali um número que, se a gente for falar para o influencer, não é nada. Você falar no Instagram com 150 pessoas ali, mas de um produto que não existe, que ninguém viu, que ninguém usou, então aí era uma coisa nova. Aí virou uma
curiosidade mútua daquele. Isso. E aí veio uma coisa muito interessante. Virou um grupo de WhatsApp, Uhum. tá? É um grupo de WhatsApp que hoje tem mais de 500 membros e que começou ali a fomentar esse interesse e dúvidas e tudo mais. E aí veio um lado que eu acho que é importante eu dizer, que a gente descobriu que dentro do grupo tinham pessoas da própria montadora Olha, infiltrado. acompanhando ali o que estava acontecendo. E eu mandei mensagem para uma dessas pessoas, que surpreendentemente me respondeu com a seguinte mensagem: posso te ligar? Aí começou. E em uma ligação de mais de 20 minutos deixou todo o canal aberto para a gente tirar dúvidas, para trazer informações, para a gente subsidiar essas pessoas. Então, o que eu falo assim, qual era o grande objetivo do clube quando ele foi idealizado? Ter informação do produto. Exatamente. E isso eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem. Tá? Eu não sou o perfil de pessoa que fica ali falando bonito, contando história, fazendo vídeo engraçado. Eu sou péssimo de fazer piada. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer informações para as pessoas. Exatamente. Darem andamento, darem continuidade ou não na sua tomada de decisão de manter ou fazer uma reserva do carro naquela época. Então, e aí passaram alguns meses, óbvio que tudo isso mudou. virou influência oficial GWM. Não, e aí tudo isso mudou e os carros começaram a chegar, vieram para test drive. Aí eu fui um dos primeiros a fazer test drive, fui convidado para o test drive de imprensa. Depois fiquei com um carro da GWM por 2 meses para conseguir mostrar, fazer conteúdo antes das pessoas receberem. Então, se tinha dúvida, problema, sugestão, uma série de coisas, a gente já conseguiu ali E até um identificar. convite para a fábrica na E aí China, surgiu né? o convite, fui conhecer a fábrica da GWM lá em Baoding, na China, a convite da GWM. Uma viagem incrível, uma experiência fantástica de você conhecer ali toda a estrutura deles, que é um outro mundo lá na China, né? Então, eu falo assim, informações não faltaram. Exatamente. Eu acho que isso é importante. E agora o clube muda de figura, porque agora as informações estão públicas. O que tem de review espalhado pela internet falando do carro... exatamente, como eu comentei com você no off, vamos falar assim, que o canal Super Drive é um canal que ela não só sobre a máquina e não só com aspectos de tamanho, alguma coisa, e mais para saber o contato daquele proprietário, os sentimentos, até a pessoa que está querendo comprar um carro, mas está muito entendida. Então, assim, o canal ele foi voltado para ser um divisor. Sim. O canal de review do modelo Hora, de outros modelos aí de carro a combustão, todos têm um perfil de mostrar a frente, a traseira, a lateral, dentro do carro, espaço para o joelho. Se tem plástico, se não tem. Eu acho que isso daí foi legal para o início dos canais, vamos falar, o canal voltado para a demonstração do carro, que nada mais é que uma review. E eu tô querendo ir para um lado, sim, eu posso, de vez em quando, mostrar. Sim. Mas o ideal é ouvir o dono, ouvir a história da aquisição do carro, se ele está contente, se ele está louco para vender, porque eu acho que o canal vai estar aberto para isso também, não é só flores. Sim. Todo carro, mecânico ou não, ele tem uma necessidade de defeito, porque é mecânico, ele pode trazer... Nada é perfeito. Nada é perfeito e a gente precisa entender os pontos positivos e colocar numa balança. É isso. E, evidentemente, os positivos têm que estar um pouco mais altos para a sua satisfação, Claro. né? Porque querendo é um bem que faz satisfação para a gente. E outra, né? eu acho que assim, a gente está falando de um produto que é novidade. Exatamente. Tanto de modelo quanto de tecnologia. Com Porque a gente certeza. está falando de carro elétrico, que ainda é algo que encontra uma resistência, ainda é algo que tem falta de informação, tem desinformação. Então, acho que eu, enquanto proprietário, e nem estou falando enquanto representante do Hora Clube, enquanto idealizador disso tudo, eu acho que a gente precisa ser coerente nas nossas falas e nas nossas explicações. Então, uma coisa que eu sempre digo é o quê? Você está pensando em comprar um carro elétrico? Entenda quais são as suas necessidades. Exatamente. Quais são as suas necessidades diárias.
Porque um carro elétrico ele tem uma autonomia X. Tem gente que acha que ter um carro elétrico é tipo ter um iPhone 6. Que onde você anda, você está procurando uma tomada. E não é assim. É verdade. Tá? O meu carro é o modelo de entrada da marca, tá? Que tem 48 kW e é um carro que tem uma autonomia pelo Inmetro, que é sempre mais pessimista, de 232 km, e pelo WLTP, que é o método de controle ali mais otimista, de 300 km. E falando assim, eu tô vendo muitas pessoas postando que está chegando mais naquilo que o próprio fabricante está trazendo, nem tanto o Inmetro. Eu chego muito mais perto do WLTP do que do Inmetro, tá? Exato. Ah, Paulo, você faz 300 km de autonomia nesse carro? Não faço. Porque você não é conservador, eu não anda a pé leve? Não sou. Eu acho que eu tenho andado de uma forma que eu não sou nenhum nem outro, tá? Nem é o pé de chumbo e nem é o pé de pena. Mas ele faz comigo uma média de 270 a 280 km. Muito acima dos 232 do Inmetro. Sim, existe uma autonomia legal, só que qual é a sua necessidade? Exatamente. Então, pensa nisso. Você roda mais do que 250 km por dia? Se você roda 250 km por dia, talvez um Hora Skin não seja o carro ideal para você ter tranquilidade. Talvez um Hora GT que rode 300 a 400 já resolvesse. Agora não, eu rodo 50 km por dia. Eu rodo 100 km por dia. Você vai chegar em casa e colocar o carro para carregar à noite e ter 100% de autonomia no dia seguinte? Vai. É perfeito. Tá? O que eu faço hoje? Eu carrego o carro quando ele chega a 40% mais ou menos de bateria. E eu faço isso em torno de 2 vezes na semana. Legal. Por quê? Eu rodo, carrego até 100, rodo 3 dias, 4 dias, ele chega ali em 40. Eu sequer tenho wallbox na minha garagem. E no trabalho tem? Não tem. Então, pessoal. Então eu uso meu carregador portátil, carregador de 3,5 kW. É o que na época de WM estava oferecendo. Continua vindo, ele vem agora com o wallbox, mas também vem com o portátil. O portátil vem lá no porta-mala. É um carregadorzinho desse tamanho, tá? Que consome menos que o seu chuveiro elétrico. Pensa que a resistência do seu chuveiro deve consumir 5,4 kW. Você chegou a medir, por exemplo, no primeiro mês que você começou a carregar com ele, os primeiros 30 dias, tá? Uma conta fechada. Eu tenho isso fácil, eu tenho um medidor na minha garagem. E quanto que aumentou a sua R$250 para rodar 1.300 km. No segundo mês eu carreguei acho que 2 vezes fora de casa e gastei R$212. Então são em torno de 200 a 250 reais o que eu gasto hoje de energia. Perfeito, contra os 800 a R$1.000 que eu gastava de gasolina. Meu, então gostei. É em média 25%. Gostei. E isso porque eu não uso com frequência o carregamento gratuito, que quem compra 1 hora está recebendo carregamento gratuito durante todo o ano de 2024. E aí para entender, porque da Shell. Teve algumas pessoas que perguntaram para mim desse carregamento gratuito. A promoção começou em janeiro, com o lançamento do Skin. Mas eu vou comprar agora e praticamente já está maio. E aí? Eu fico só até dezembro? 31 de dezembro. 31 de dezembro. O acordo, o convênio firmado com a GWM, porque isso na verdade é uma forma não só de beneficiar o cliente, mas também de incentivar que essas redes ampliem ali a sua rede de carregadores, né? Então o convênio que foi firmado entre a GWM prevê esse subsídio de energia até 31 de dezembro de 24. Então se você comprar o carro dia 30 de dezembro, você só vai ter um dia para usar, então compra logo. Então, povo, ou você compra o carro para você já ter esse benefício, vamos dizer, estão pedindo 20 dias, né? Se você vai mais lá ou menos, para chegar em torno de 20 dias. Então, você compra o teu carro, agora, praticamente, vamos falar praticamente maio, né? Vai ter 7 meses para usar. Aí você tem 7 meses de energia gratuita, pegando... Inclusive esses de estrada, né? Que tem são 3 redes, a Shell Recharge, a WeCharge, que inclui os carregadores da EDP,
e a Z-Electric, que tem bastante, inclusive em prédios comerciais, às vezes onde A você WeCharge trabalha. tem bastante na BR. que eu Tem, vi. na WeCharge tem bastante, por exemplo, nos Graal, a maioria dos carregadores são WeCharge, então tem uma rede bastante grande de carregadores até de 150 kW, então são carregadores rápidos. Então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no carro do Paulo aqui. E é da hora, é porque não é uma pegadinha da hora, mas o carro é diferenciado, principalmente essa versão dele, Skin, que não é tão básica de entrada. Vocês vão olhar. E aí, Paulo, mostra a caranga pra gente, principalmente, gente, o que eu falei, review de hora, tá cheio, tem canal especializado, faz 0 a 100. Aqui não, aqui eu gosto que o proprietário que tem a emoção de ir lá ter pego o carro 0 km na concessionária, mostrar aqui pro Super Drive Brasil isso, mostrar, falar, pô, meu carro é isso, ele tem isso. Se você ficar à vontade, Paulo, eu acho que você talvez não vai lembrar dos defeitos, mas talvez uns upgrades aí vamos dizer que o pessoal do Hora tá pedindo para a GWM, brigando para ter uma coisa mais remota no celular, com o app e umas coisas assim, né? Que acontece na linha Raval, né? Essa é uma das coisas que a gente entendeu que foi talvez uma dificuldade de homologação. O Hora é um carro que não tem conectividade com a internet, ao contrário do Raval mesmo, falando da mesma marca, que tem ali controle de subida de vidro, de carga de bateria, tudo pelo aplicativo. No Hora isso não existe, é uma coisa que a gente já tem estado em contato talvez com a GWM. Também foi um custo, um planejamento de custo para trazer para o Brasil. Ou custo para conseguir chegar competitivo, ou então não houve compatibilidade do sistema que eles usavam lá fora. Exatamente. Tá? E não houve talvez tempo de desenvolvimento de algo para cá. Eu sei que eles estão trabalhando em alguma coisa que talvez venha de atualização na linha 2025, isso aí... Em off, sim, em off porque não é garantido. Eles estão trabalhando nessa ideia de algo que venha na linha 2025 e que possa ser comercializado como um hardware à parte que seja compatível com o 2024. Então é o que a gente acredita que possa acontecer, torce por isso, porque deixaria o carro ainda mais eu completo. Acho que também para não desestimular, né? Porque traz o 25 sim, já muda chega, e já chega com alguma coisa a mais. Então a ideia é que seja algo que seja... na hora que lançar o 25 ele seja também compatível com os modelos que não vieram. E esse é o Hora Skin na versão Copacabana. Esse carro foi a versão de lançamento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, junto com o show do Alok, em comemoração dos 100 anos do Copacabana Palace. Foi o lançamento oficial do Hora Skin. E o que muda do Hora Skin para o Hora Skin Copacabana? Pouca coisa. Retrovisor na cor branca, teto na cor branca e o opcional do teto solar. Então foram 200 unidades, 100 unidades com o teto solar e 100 unidades sem. O restante, ele é o mesmo carro do Hora Skin comum. Tá uma bagunça aqui, tem roupa, tem camiseta. O pessoal tá tudo de viagem aqui, pessoal. Isso, tá? E o que ele tinha mais, tinha o adesivo Skin Copacabana aqui, que eu acabei tirando quando eu fiz a vitrificação do meu carro. Uma coisa, Paulo, tem o tapete ali aqui. Eu vejo muito comentário nas redes sociais, principalmente quem adquiriu essa versão, ou a versão Skins, né, sem os adicionais de teto e no caso aqui o retrovisor também. Eu vi muita gente falando assim, pô, eu consigo colocar o carregador de indução igual do GT? Por enquanto na concessionária? Por enquanto não, tá? Não. Existem modelos USB à venda no mercado, não, sim, tá? Sim. E eu sei que existe uma marca trabalhando na homologação de um carregador para ser instalado no Skin em concessionária. Tá? Bacana. Hoje não é comercializado o carregador do GT para ser colocado no Skin. Então... Mas tudo indica que pode ser que em breve tenha um carregador para ser vendido, homologado pela GWM, que possa ser condicionado ali. O importante, gente, vocês ficarem ligados, porque se você entrar no AliExpress, você tem ele lá. Tem.
Agora, quem vai instalar que é o problema, não dá um pau no No carro. AliExpress a maioria dos que tem são conectados no USB, então ele não é uma coisa que tá lá fixa, bonitinha, por baixo. Ele tá ali apoiado e já era, entendeu? É o mesmo que você coloca lá na cabeceira da cama. Aproveitando que o cara que é entendido de hora, uma pergunta, porque quando eu fui lá também na GWM, eu andei no GT, eu vi que tem uma câmera aqui. Qual que é a função dessa câmera aqui? Essa câmera é a que faz, a gente tem no carro os sensores do ADAS, né, que faz o funcionamento do modo de condução semi-autônoma, então controle de faixa, o stop and go, então ele para, você está com ele ativo, o carro da frente parou, ele vai reduzir a velocidade de parar, o carro da frente andou, então, ele vai eu vou andar. pegar esse ponto aí seu. Então ele trabalha com um conjunto que o de GT câmera tem e sensores. Tem um radarzinho embaixo. O GT tem mais radares. Então o GT tem Park Assist. Então você vai ver que ele tem sensores dianteiros que não tem aqui, porque ele tem o Park Assist, tem o Auto Reverse. E o ADAS dele, embora eles tenham basicamente as mesmas funções, tem diferença. Por exemplo, o Stop and Go do Hora Skin, ele permanece ativo num semáforo por 3 segundos. O Stop and Go do GT permanece ativo por 30 segundos. É óbvio que ele não desativa de uma forma que você precisa começar todo o processo de novo. Basta tocar no acelerador, ele vai emitir um alerta, o veículo da frente andou. Relou no acelerador, ele ativa, a velocidade está configurada, tudo. O GT, ele tem mais radares. Então ele vai ter... é o que vem no GT, ele vem bem aqui, tá, gente? Eu tirei uma foto de alguns GTs. Na verdade, nós temos um radar aqui também. Mas não é para trás da gradinha. É por causa do formato do para-choque. É o formato do para-choque. Então aí, gente, ó, esclarecendo. O radar tá aqui também. Só que o radar fica num lugar mais discreto. É por conta do formato mesmo do para-choque do GT, que é maior, é mais aberto aqui, né? E aí colocaram ele... Mas ele vai continuar tendo a câmera aqui, que é a câmera frontal, câmera lá no para-brisa e as câmeras nos retrovisores para fazer ali toda a questão do 360 graus, que ele vai te dar a visão 360. Então o que ele não vai ter são sensores dianteiros que não vão ali ter a função do estacionamento automático e auto-reverse. Bacana, hein? Cara, realmente você está me atentando. Eu já fiquei meio atentado quando eu andei lá da GWM Germânica de Sorocaba. Me chamou muita atenção, principalmente aquela puxada, né? Você eu vou testar como que anda. O torque instantâneo é muito divertido. Ele parece um carro 6 cilindros esportivo, na sensação de colar a costa no banco. É uma característica de carro elétrico. Eu já andei no BYD também, é muito parecido. Aliás, eu andei no BYD de 90 e poucos cavalos. Aí quando eu fui andar nesse daí, realmente é outro carro, dá E eu acho que até, eu não estou aqui para falar do carro do concorrente, porque eu não tenho e não represento a marca, tá? Estou falando do carro que eu tenho na garagem. Exatamente. Vamos aproveitar, porque você teve a oportunidade de ter comprado um BYD, porque foi um lançamento antes. Sim. Fiz o test drive com ele. Então, qual que foi o seu ponto de decisão? Foi primeiro, design? Visual. O design chamou Primeiro, atenção. visual, tá? A traseira do Hora é controversa. E eu não vou julgar você que fala, a traseira desse carro é horrível. Vamos dar uma olhada aqui. Tem gente que odeia. Tá? Tem gente que não gosta da seta aqui embaixo, tem gente que não gosta da luz de freio lá no meio do vidro, da lanterna e luz de freio no meio do vidro. Isso daqui parece vamos falar assim, tinha a super máquina, não sei se é da sua época, é da minha. E o carro fazia assim as luzes, abria atrás, era assim, você entendeu? Então, a traseira é controversa. E talvez eu prefira a traseira do Dolphin. Por causa visualmente. Do design das... Só que, em linhas gerais, eu prefiro muito mais o visual desse carro. O conjunto da obra, né? Eu acho que onde perde um, outro ganha. A impressão que eu tenho é que ele é muito mais... embora ele tenha traços ali de alguns carros que a gente já conhece do mercado... Até a gente pode falar um pouco, porque basicamente se eu pego um Porsche
um Porsche Carrera, que é um dos menores Porsche em tamanho, ele lembra um Carrera, principalmente o aqui, formato ó. de paralama e da abertura do Ó. capô. Se eu não olho muito pro farol e eu olho mais para a parte de lataria, eu tô lendo Sim. um design de Porsche. Aí eu vou olhando aqui pro farol, já tô lendo um Mini. Isso. E aí esse visual mais moderninho, mais arredondadinho, é que eu acho que foram pontos que me fizeram dar preferência para ele, tá? E aí assim, entram outros detalhes, potência, eu acho que é um carro que se mostra com um comportamento muito mais divertido, Dinâmico, né? E dinâmico. Eu acho que a estabilidade dele é muito legal, o fazer curvas com o carro é muito legal. Olha lá, um GTzinho também. Tá indo embora já. É o GT lá de Campinas. Esse daqui vai também aparecer aqui no Eu passear também. Então, foram alguns dos fatores que me fizeram decidir, e embora as medidas sejam muito parecidas, eu me sinto mais confortável dentro do Hora. Eu sempre brinco, pode falar besteira aqui? À vontade, a Eu gente sempre corta na edição. Eu sempre brinco que no banco do Hora sobra banco e falta bunda. No banco do Dolphin, para mim, sobrou bunda e faltou banco. Realmente. Então, são detalhes que com certeza vão fazer diferença no dia a dia do uso do carro. Então, potência, roda aro 18 contra roda aro 16, visual, espaço e conforto do motorista ali são pontos que com certeza foram decisivos. Assim, realmente são pontos fortes, tá? Também existe uma briga aí, vamos falar de bateria? É uma briga entre KTL e BYD. Mas aí, ó, Gente, é o que eu falo, eu rodo 80 km por dia. Gente, Tá bom demais. só para o pessoal entender o que é uma KTL, tá? A BYD, ela vende, ela é fabricante, ela é grande no ramo de bateria, ok. Mas a KTL, ela tem mais de 40 anos no mercado de baterias, tá? Ela não chegou agora. Se vocês pegarem as primeiras empilhadeiras que chegaram da marca Honda Minto, da Toyota, a Toyota tinha bateria KTL. As primeiras, tudo bem, era bateria de aço, mas era a tecnologia do momento. Sim. De bateria. E vai evoluir. E depois, aí a própria BYD começou a fazer empilhadeiras. Aqui no Brasil, gente, a BYD não é nova, ela tá velha já. Ela já tem um tempo bateria, fabricando ônibus, bateria estacionária, parque solar. Então, assim, ela é diversificada, como a GWM é. A GWM é um dos grupos que fazem parte da GWM, tá? É que no Brasil ela veio com um guarda-chuva, um fabricante de guarda-chuva de pequenos fabricantes, vamos falar assim. porque lá fora, por exemplo, a Hora é uma submarca da GWM. Ela não é um modelo de carro da GWM. Então lá fora, Hora é independente. Aí a Hora vai ter uma determinada linha, assim como a Tank, a Way, que são submarcas da GWM, cada uma com seu tipo de carro. A Tank vai vir com as caminhonetes mais tipo Jeep, né? A Hora com 100% elétricos, a Way com minivans de luxo. Então lá fora eles têm bastante modelo. A gente, para o brasileiro que tem vamos falar assim, ficar uma coisa mais na cabeça, a GWM seria a Stellantis. É isso. A Fiat, a Hora. A Jeep, a TAM. É TAM, né? Tanque. Tanque. TAM é carro. Aí, Tanque. Aí vem os outros segmentos, Ravo. Então, cada um tem... Então, você quer fazer uma associação, Stellantis e GWM. É isso. Você entendeu? E o que eu sempre falo é uma coisa que a gente já falou em conversas com a própria GWM. Você está decidido a comprar um carro elétrico? Vá conhecer o Hora. Você está decidido a comprar um Dolphin? Compre o Dolphin. Você está decidido a comprar um Hora? Compra um Hora. Sem medo, com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque você não vai se arrepender. Então...
Agora, a gente estava abrindo o carro, foi falar da traseira, agora vamos olhar um pouquinho mais o carro. Principalmente aqui a parte de dentro do carro. Gente, eu não vou entrar em detalhes, tem muito canal de review que tá falando muito bem, você entendeu? Tem o carro de chefe, que explica muito bem o carro, né? Tem o pessoal lá do Sul, Opinião Sincera, que também detalhou o carro maestria. Eu tô aqui mais para conversar e saber do proprietário, tá? Então, assim, quer ver um review bem feito? Vai lá pro pessoal da Opinião Sincera, do pessoal também do... Então, Paulo, a gente voltando aqui para... A gente teve umas interrupções saudáveis, né? Todo mundo quer conhecer o bichinho. Conhecer, porque chama atenção o carro, gente. E eu venho agradecer aqui em nome do canal Super Drive Brasil, tá, gente? Acompanha no Instagram, que é... O Hora Clube BR, segue lá, a gente tenta trazer sempre conteúdo de informação e, óbvio, dos encontros, dos bate-papos, das novidades e os flagras dos horinhas tomando conta aí das ruas. E obrigado aí pelo convite, né? Eu que agradeço a presença. A gente tava né? Vamos encontrar, marcar, vamos fazer, ver. vamos falar. Aí, problema meu com dengue de familiar, não sei o que, papai. Deu tudo certo na hora certa. Mais uma. Obrigado, gente. Vai lá no Instagram, se você está interessado, chama atenção. O carro tá aí, tá rodando, quer tirar dúvida, vai ter muito hater na internet falando, como tem dos outros carros. Gente, hater de carro combustão é a mesma coisa. E ó, vou falar uma coisa. Que carro você dirige hoje? Se você está pensando em ir para um elétrico, provavelmente você dirige um carro automático. Há 12 anos atrás, se você falasse de carro automático, iam te chamar de louco. E vamos um pouco mais para trás. Vamos para o século passado, vamos falar de século passado, em 1920, que não tinha nem posto de gasolina nas estradas, que o cara andava com uma caminhonete parecida, até mais nova, viu, gente? Essa aqui é nova. Mas vamos falar dessa família, dessa Fordona aqui, das primeiras Fordona que veio para cá, ou daqueles caminhões, eles andavam com um galão de 20 litros. Gente, aí tinha o carroceiro com 2 cavalos fortes, manga larga, e falava assim pro cara: você vai andar 100 km, meu carro mais devagar anda 100 km e come capim, e você vai ficar no meio parado esperando eu levar o galão para você. Cara, é a mesma filosofia. A gente está agora na segunda revolução dos carros, indo para o elétrico. E eu te falo uma coisa, Paulo, no futuro, aí vamos falar da segunda revolução elétrica de carro, vai ser uma bateria que vai carregar em 10 minutos a 15 minutos. Quando chegar isso daí, que venha, acabou o combustão. Porque hoje não é autonomia. Eu falo que não é o problema, é a autonomia do carro. É o tempo de recarga. Porque hoje eu tenho um carro que anda no etanol a 300, motor 1000 que anda 350, ou vamos falar do gasolina que anda 400, um V8 anda 200, mas qual é a vantagem? Carrega em entre 3 eles? minutos. Eu vou lá, abasteço um tanque de 60, 40 litros em, 5 minutos, tá abastecido o tanque. Quando acontecer isso com o carregamento dos carros elétricos, não importa se é um carro elétrico gastão ou um carro elétrico menos gastão, que a autonomia dele é na hora que o carregamento chegar a 10, eu não estou falando igual de um tanque de 60 litros que leva 5 de combustível líquido, né? Vamos falar assim, combustível elétrico aqui, se chegar a 10, cara, acabou o carro a combustão. Mas enquanto isso não acontecer, o que você vai fazer? Se você não puder carregar o carro na sua casa, for carregar num eletroposto, aproveita, leva o namorado, a namorada, a mulher, senta na lojinha de conveniência, bate um papo, tenta entender o que aconteceu no dia, você com certeza vai aproveitar e fazer bem para os seus relacionamentos. E a gente tem que usar as coisas a nosso favor. Então, é uma virada de chavinha e uma nova adaptação. Eu falo, para minha realidade,
que rodo aí 1.500 quilômetros por mês, mais ou menos. Não trabalho com o carro, mas uso bastante o carro. É um caminho sem volta e eu só não vejo a hora de poder trocar o da esposa também e ter a garagem 100% elétrica. E ó, gente, eu vou falar uma coisa, tá? Eu acho que isso tá acontecendo rápido. Não sei se é por causa da tecnologia, isso vai ser bem... Eu falo assim, dá 5 anos. 5 anos para tecnologia é muito. Dá 5 anos. E a bateria ainda vai estar na garantia. É 8, né? Então tá, gente, muito obrigado. Ah, só não esquecendo, você falou levar na conveniência? Final de semana vem aqui pro museu. Tem carregador? Tem carregador aqui. Você fica 3 horas passeando, conhecendo os carros antigos e deixa a sua modernidade do lado de fora carregando. É isso. Um abraço a todos aí do canal. Parabéns. Não esqueça de se inscrever. E aperta o sininho para receber as notificações. E ó, um detalhe, gente. Independente, faça o comentário. Se vai ser comentário de hate, se vai ser comentário incentivando, fazendo pontos de atenção, faça o comentário no final desse vídeo. Por quê? Isso vai ajudar a propagar esse vídeo para a rede do YouTube inteira. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Valeu! Valeu!